Boa noite, é uma satisfação participar do evento. Graças à oportunidade em compartilhar alguns relatos que a gente desenvolve aqui no âmbito escolar, no âmbito educacional. E aí o tema da nossa apresentação é astronomia e astronáutica na educação básica, desafios, perspectivas e as contribuições das Olimpíadas Científicas no ensino médio potiguar. Aí os autores, José Jefferson, sou eu, Genici Cavalcante Moura de Medeiros, Mandei. que faz parte do IFRN, e Raimundo Onofre da Silva, que também faz parte do IFRN. Vale salientar que esse trabalho foi desenvolvido, essa pesquisa, na escola que leciono, aqui no município de Touros. É uma pesquisa que é oriunda dessa temática da astronomia e astronauta na educação básica, com uma vertente ligada à aplicação das Olimpíadas no ensino médio potiguar. Atualmente sou professor de física dessa escola. Então, iniciando a temática, a gente consegue visualizar que é um tema bastante pertinente, já que a gente consegue trabalhar esse tema dentro do ensino médio e buscar relacionar situações, perspectivas que tornem tanto a astronomia quanto a astronáutica acessível para os estudantes. Então, a astronomia é considerada uma das ciências antigas presente no meio educacional. Então, é uma temática, uma área que conseguimos trabalhar com os temas marés, estações do ano, galáxias, sistema solar, tempo e entre outros fatores. Então, observando essas temáticas, são temáticas que tornam a aula com fatores de curiosidade, que os alunos conseguem estar interpretando as situações e, de maneira geral, que desperta a curiosidade dos mesmos. Pensando nessa situação, então buscamos relacionar situações que tornem essa temática próxima da realidade dos estudantes. Então, assim, pensamos em aplicar as Olimpíadas Científicas, que não é apenas uma competição, mas também é uma forma de disseminar o conhecimento, trabalhar em sala de aula, dentro do sistema educacional. Atualmente existe a OBA, né, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é atualmente desenvolvida pela Sociedade Astronômica Brasileira, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, a EB. Essa Olimpíada anual e nessa perspectiva aplicamos no ano anterior, no caso, o ano passado, 2024. Então, a escola que eu leciono é a Escola Estadual Tabelião de Maria, localizada no município de Touros, e a referida Olimpíada foi aplicada com as três turmas do ensino médio, tanto o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano. E Sei. aí, qual é a justificativa dessa pesquisa, desse trabalho que ainda está em desenvolvimento? Primeiro, pela escassez bibliográfica, pela literatura científica, a gente consegue observar ainda atualmente a escassez dessas situações na perspectiva das Olimpíadas e o papel que elas podem facilitar para os estudantes no sistema educacional. E o objetivo geral do trabalho é apresentar de forma sistemática os passos e os resultados obtidos no desenvolvimento da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, edição de 2024, na Escola Estadual Tabelião de Maria, localizada em Touros, RN. Então, inicialmente, houve a divulgação da OBA, através da apresentação do site para todos os estudantes, reunimos as turmas do ensino médio no pátio da escola, apresentamos, falamos da importância, das justificativas e relacionamos a Olimpíada com as aulas trabalhadas em sala de aula. E exclusivamente foram os turnos matutino, vespertino e noturno. Então, contemplamos aí os três turnos dessa primeira parte, que foi a parte da divulgação. Quando houve essa divulgação, tivemos aí uma semana para os alunos pensarem, refletirem se queriam participar ou não da Olimpíada. E aí houve o processo de inscrição. Inicialmente, o professor colaborador, no caso eu, professor de física, juntamente com outro colega, também de física, e buscamos colaboradores para que houvesse a aplicação na escola, já que é uma demanda um pouco mais complexa, porque demanda tanto tempo, organização e a questão também das impressões das provas, já que as provas elas são enviadas para o e-mail do professor e tem que ter essa logística. Então é necessário que exista aí uma questão de organização. Partindo dessa situação, começamos o período de inscrições dos estudantes. A princípio, inicialmente, os alunos procuravam, e aí na segunda semana,
íamos na sala, fazíamos os avisos, e aí os alunos que tinham interesse iriam nos procurando e realizando as inscrições. Ao total aí, conseguimos aí ainda um total de 160 inscrições na edição de 2024, que foi um resultado bem positivo. Então, foi a primeira vez que foi aplicada a Olimpíada na escola, então a cultura de aplicação das Olimpíadas iniciou nesse período, e aí a escola hoje atualmente contempla 1.000 estudantes, mas em relação à questão da aplicação, foi esse total. 14 alunos no primeiro ano, meia mil estudantes no segundo ano e 80 estudantes no terceiro ano, ambos do ensino médio potiguar. Vale salientar que aí a gente está contemplando os 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. E aí, quando houve esse processo de inscrição, iniciou-se o processo de preparação dos estudantes para a realização da prova. Então, fizemos uma logística que não atrapalhasse as aulas, as demais disciplinas, e aí todos os professores, colaboradores, tanto física, quanto matemática, quanto química, que estavam participando, formamos um horário específico, um horário extra, para atender às demandas, tanto a parte de orientação para os estudantes, como proceder na prova, quanto mesmo orientações no que diz respeito aos conceitos trabalhados dentro da Olimpíada, que abrange vários conceitos. E os encontros eram feitos presenciais, semanais, então eram 3 encontros na escola, segunda, quarta e sexta-feira, no turno vespertino, e aí contemplava de 13 às 5 horas da tarde. Então, fizemos um grupo do WhatsApp, passamos o cronograma, vimos as demandas, os alunos se reuniram no auditório com os professores, e aí fizemos um cronograma e fomos alinhando todas essas demandas. Esses encontros não era apenas discutir os temas e resolução de questões, mas eram mesmo questões de orientação, questões mesmo psicológicas dos estudantes, né, a questão mesmo de orientar eles a como proceder na avaliação. Esse cronograma foi realizado juntamente com a escola, direção, coordenação, visando não atrapalhar as demais aulas dos turnos matutino, vespertino e noturno. Nesse sentido, a escola, mediante a realização das inscrições e procedimentos, tivemos aí no resultado final 9 estudantes acima de 5, tá? As notas variaram entre aí 1,9, 2, 2,9, 3, 3,9, conforme o gráfico ao lado. E tivemos boas notas, entre 5, 5,5, 5,9, 6. E tivemos um aluno que não está aqui, que eu acabei esquecendo de colocar a nota, com nota 7,3. Esse aluno ele foi selecionado para participar da seletiva internacional. Então foram 2 etapas, ambas remotas. E aí a primeira fase ele foi muito bem, a gente conseguiu orientar ele, né, nessa avaliação internacional. E a segunda fase foi a questão mesmo de preencher questionário, preencher alguns conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio. E aí ele não conseguiu a classificação final, mas para a escola foi um resultado bem significativo. Então, tivemos aí bons resultados. Inclusive, fizemos aí uma cerimônia com entrega de medalhas e certificados que vamos ver posteriormente. E aqui temos a aplicação dos alunos, né, da avaliação. O treinamento foi feito em 25, né, no caso, o aluno que foi selecionado na forma internacional, foi feito agora em janeiro. E aí, aqui é as fotos da aplicação dos alunos, feita na sala de aula, com a supervisão dos professores, conforme imagens, como podemos observarmos. Então, fizemos em salas separadas. Nesse dia foram 4 salas, conseguimos fazer essa logística, auditório e 3 salas de aula. E aqui tivemos a questão mesmo da premiação. Então, a organização da OBA, ele torna uma logística, né? Então, as melhores notas, eles recebem os certificados, as medalhas, e aí conseguimos aqui fazer a premiação de 10 estudantes da escola, com as 10 melhores notas, conforme a imagem. Certificados, medalhas de participação e honra ao mérito, conforme a imagem. E essa cerimônia, ela foi realizada na primeira semana das Ciências, Natureza e Inovação, aqui da referida escola, e houve um encontro com o FRN, IFRN e outras instituições, e aproveitando a oportunidade, fizemos a cerimônia de entrega, no qual foi muito gratificante e motivou os alunos a participar das demais Olimpíadas. Inclusive, esse ano, a escola teve um grande passo nas Olimpíadas, tanto em matemática, quanto em geografia, a ONC, que foi Nacional de Ciências, enfim, diversas Olimpíadas. Ou seja, a partir de uma premissa trabalhada anteriormente,
conseguimos visualizar que os alunos se motivaram a participar nos anos seguintes das Olimpíadas ofertadas na educação básica. E com isso a gente consegue observar que as Olimpíadas Científicas não é apenas uma competição. Então, com as Olimpíadas, a gente consegue tornar a aprendizagem dos estudantes não só apenas na astronomia, na astronáutica, mais próximo da realidade, mas é uma forma de motivar eles a participar desse meio acadêmico. Então, quando o aluno ele é escolhido para participar de uma seletiva internacional, quando é escolhido para participar de eventos, como fizemos um artigo científico sobre esses resultados e publicamos em uma revista, na qual os alunos conseguem produzir, conseguem escrever, isso é importante, porque a gente está inserindo eles no meio acadêmico. Então, a aplicação da Olimpíada Baseada em Astronomia e Astronáutica OBA, nas quais contribuíram para que os estudantes tivessem aproximação dos conteúdos abordados em sala de aula, promovendo o desenvolvimento e aprendizagem envolvidos no sistema educacional. Então, além da competição, além da premiação, além da inserção nesse processo acadêmico, conseguimos observar que nos anos subsequentes houve uma demanda maior das Olimpíadas, tanto por parte dos professores quanto por parte dos estudantes. Temos algumas referências do trabalho. Agradeço a oportunidade em conseguir socializar esses resultados. Certo? São resultados ainda em desenvolvimento. Esses resultados eles não foram ainda publicados totalmente em revistas, só uma parte inicial, mas pretendemos que esse relato de experiência sirva de base e que a gente conseguir fazer as pesquisas futuramente, que nós pesquisadores consigam estar elaborando textos, artigos que consigam abordar essa temática relevante para a educação. Agradeço a oportunidade.